Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre, vamos iniciar, a nossa conversa sobre os períodos da história antes da escrita. Nós temos aí 3 períodos relacionados com esse tema. Hoje vamos falar sobre um deles, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro slide. Período da história antes da escrita. Nossos ancestrais, diferentemente de outros animais, passaram a interferir na natureza, ou seja, começaram a fazer história. Eles dominaram fogo, construíram armas, controlaram as cheias dos rios, começaram a cultivar a terra, desenvolveram a linguagem, fizeram a arte, e tudo isso muito antes da invenção da escrita. Como a história antes da escrita teve uma duração muito longa, costuma-se dividi-la em 3 grandes períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Olhando, por gentileza, prestando atenção aí na escala logo abaixo do texto, verificamos que realmente o Paleolítico é o período mais longo entre esses 3 períodos antes do surgimento da escrita. Ok? Logo em seguida vemos o Neolítico e a Idade dos Metais, num surgimento aí bem curto antes do início desse processo. Voltando aqui para mim, pois bem, a pré-história do ser humano, ela data, de mais ou menos 5 milhões e 500 mil anos atrás. Tá? Nesse período, praticamente 4 bilhões e 500 mil anos corresponde à era do Paleolítico, ou época da Pedra Lascada. Tá? Nesse período ocorre o desenvolvimento dos vários segmentos de Homo, ou seja, nós temos o Homo australopithecus, nós temos o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. Tá? E dentro desses grupos, nós temos outras diversidades. Até o surgimento do processo da habilidade, aonde você deixa de trabalhar a pedra lascada para poder trabalhar a pedra polida, se passaram pelo menos 4 milhões e 500 mil anos atrás. Certo? E a partir daí começa a surgir a era neolítica, em seguida a era dos metais, e depois surge a escrita, e aí os registros da história começam a ser mais abrangentes, e em maior número, e a gente consegue ter mais visão do nosso passado. Ok? Vamos voltar para o próximo slide. O longo tempo dos povos nômades, Paleolítico, mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. O Paleolítico foi o período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época que nossos ancestrais passaram pelas diversas fases da evolução, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. O termo paleolítico, do grego paleo, igual a antigo, e litos, igual a pedra, se relaciona ao fato de os hominídeos terem observado que uma pedra, ao ser lascada ou quebrada, ganhava uma ponta cortante, servindo de instrumento de defesa, caça e pesca. Por isso, essa fase também ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Voltando aqui para o professor Vanderlei, essa é a ideia que eu acabei de falar para vocês. Nesse período, o homem está começando os seus passos, e eu digo passos na forma literal. Ele sai das árvores, começa a andar sobre 2 pernas, começa a se acostumar com esse processo de evolução e não para mais. Tá? Ele não para mais, ele segue adiante, e a evolução é exatamente aquela que conhecemos. Tá bom? Voltando para o slide. Nossos ancestrais viviam predominantemente da coleta de frutos e raízes, da caça e da pesca durante o Paleolítico. Organizavam-se em grupos, protegiam-se do frio com peles de animais e habitavam cavernas ou cabanas feitas com galhos e folhas de árvores. Alimentos, habitação, terras, água e bosques eram coletivos.
Eles eram nômades, ou seja, mudavam-se constantemente para buscar alimentos ou fugir de ameaças naturais, inundações, excesso de frio ou calor, entre outras coisas. Pois bem, entendendo melhor esse processo, né? Quando a gente fala assim que eles aqui na apresentação coloca que eles viviam da coleta de frutos e raízes, da caça e pesca durante o Paleolítico, nem sempre foi assim, tá? Isso já estamos falando aí já do meio encaminhando para o final do período, tá? Inicialmente era só coleta de frutos e raízes. Tá? A proteína que eles ingeriam era restos de animais mortos por outros predadores, maiores que o próprio homem, que também era caçado por esses predadores. Tá? Até o momento que ele consegue entender que uma pedra lascada, né, uma das suas superfícies, tinha corte, e essa ferramenta não foi utilizada para sua proteção inicialmente, e sim para poder conseguir tirar mais conteúdo de carne dessas carcaças de animais mortos. Com o passar do tempo e aprimorando essa ferramenta de pedra lascada, né, e com o seu processo, né, de intelectualidade evoluindo, ele começa a utilizar, obviamente, essa ferramenta, né, em benefício próprio, em todos os sentidos. Tá? Tanto para poder retirar material alimentar desses animais, inicialmente mortos por outros animais, posteriormente por caça do próprio homem, mas também começaram a utilizar como ferramentas para poder esticar e raspar o couro, para que esse couro pudesse ser utilizado como vestimenta, né? Começaram a utilizar ossos trabalhados para poder utilizar como ponta de lança, de arpão, para poder pescar. Então isso realmente aconteceu. Tá bom? Então é mais para deixar claro nesse processo de evolução. Não é no Paleolítico inteiro que o homem passa a ser um caçador, mas sim a partir de um determinado momento, tá? Entre a metade do período já caminhando para o final, ok? Voltando para o slide. Um avanço importante dessa época foi o uso e o controle do fogo, que permitiu a melhora das condições de sobrevivência, o aquecimento do frio, o cozimento dos alimentos e a possibilidade de defender-se dos animais. Com o passar do tempo, foi criada a organização de trabalho. Os homens se encarregavam da caça e da pesca, tarefas mais arriscadas que exigiam o afastamento do grupo por certo tempo, e as mulheres cuidavam das crianças e coletavam os frutos e raízes. Voltando aqui para mim, então já a partir desse momento, nós estamos falando aí isso sim, desde o início, os agrupamentos, né, do grupo primata Homo, ele sempre existiu. Inicialmente pequenos grupos e depois, conforme a possibilidade, né, de conseguir uma maior quantidade de alimento, esse grupo começa a aumentar, esse agrupamento começa a ficar cada vez maior. Até que em determinado momento surge a necessidade de uma organização de trabalho, porque senão não dá para alimentar todo mundo. Né? Então os homens ficam com a parte do trabalho que exige mais força e mais distanciamento do grupo, que é uma situação perigosa ainda. No Paleolítico aí, o homem ainda não está no topo da cadeia alimentar, então ele ainda é, né, um animal que tem predadores, né, muito mais poderosos e mais fortes que ele, e as mulheres ficam mais protegidas, né, já no agrupamento, onde existe lá uma situação já preparada para a proteção, buscando, né, a coleta de frutos e raízes, enquanto o outro grupo, o grupo dos homens, estão indo atrás da proteína, da carne, ok? Vamos lá para o próximo slide. Nesse mesmo período, né, aliás, partindo já aí para o final do período do Paleolítico, nós temos aqui um destaque importante sobre a vida na época da Paleolítica, que é o conjunto das pinturas animais, objetos e cenas cotidianas feitas pelos seres humanos desse período, nas imediações e paredes das cavernas. Algumas delas, segundo os arqueólogos, foram pintadas há cerca de 40 mil anos, ou seja, já no final do período paleolítico.
Esses desenhos e símbolos, chamados de pictografias ou pinturas rupestres, mostram o uso do raciocínio e de planejamento dos homens e mulheres daquela época para expressar e se comunicar. Eu quero que vocês se atentem aí abaixo da pintura à especificação dessa pintura. Vamos lá. Pintura rupestre da caverna de Altamira em Santillana del Mar, Cantábria, Espanha, foto de 2016. As pinturas de Altamira são datadas de 16.000 a 12.000 anos antes de Cristo. Embora alguns estudos indiquem a data aproximadamente de 32.000 anos antes de Cristo. Voltando aqui para mim, tá? Então é proposital, tá? A ideia é o seguinte: a partir de 40, 50 mil anos atrás, 50 mil anos antes de Cristo, se vocês forem colocar aí 2.000 anos de diferença, tanto faz, tá? Para a história, para o período histórico, vocês podem ver que esse período ele é irrelevante, ou seja, vamos colocar aí 40 mil anos, 50 mil anos atrás, o homem começa a perceber a necessidade de registrar certas informações, por diversos motivos, ok? No caso aqui da caverna, né, de Altamira, é muito interessante. Você pode ver que as pinturas rupestres, elas datam de 16 a 12 mil anos antes de Cristo. Tá? É possível fazer essa datação pelos materiais que foram utilizados, né, para executar essa pintura. Só que os vestígios encontrados na caverna datam de 32 mil anos atrás, não é? Mais ou menos o dobro do período da existência das pinturas. O que isso significa? Significa que essa caverna ela foi utilizada por um longo tempo, né, pelos agrupamentos humanos em determinados períodos dos anos. Então, num determinado período do ano, aonde a caça, né, dos búfalos que estão pintados aí, né, nas paredes da caverna, né, quando esse período do ano era propício para a caça desses animais, esses agrupamentos humanos se mudavam para essa caverna. E com o passar do tempo, eles começaram a sentir a necessidade, né, de não só registrar, né, a existência deles dentro daquela caverna, o dia a dia deles ali, mas também registrar os processos que eles utilizavam para fazer a caça do búfalo. Eles perceberam que isso era necessário para aprimorar os novos caçadores, as novas gerações de caçadores que vinham com o agrupamento, né, para auxiliar nesse processo de caça, né, nesse período do ano, nessa região da Espanha. Tá? Então, além de ser um registro histórico artístico, é um registro histórico da evolução da intelectualidade do ser humano no período paleolítico. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo slide, preste atenção por gentileza. Povoamento do planeta Terra. Vimos que em uma das principais características dos seres humanos do Paleolítico era o nomadismo. Ao migrarem em busca de melhores condições de vida, acabaram povoando o planeta. Acredita-se que a primeira espécie a sair da África, espalhando-se pela Ásia e pela Europa, foi o Homo erectus. Milhares de anos depois, foi a vez do Homo sapiens sapiens fazer o mesmo. Posteriormente, ele alcançou a América. Há cerca de 20 mil anos, grossas camadas de gelo cobriram grandes áreas de terra, provocando a diminuição do nível dos oceanos e o aparecimento de trechos de terra que antes estavam embaixo d'água e que agora ligavam os continentes. Provavelmente esses trechos funcionavam como uma espécie de ponte, favorecendo a expansão dos grupos humanos pelo mundo, em busca de regiões onde o clima fosse mais agradável. Mais tarde, quando a temperatura aumentou e o gelo derreteu, o nível dos oceanos subiu e as águas cobriram novamente esses trechos de terra. Observe o mapa a seguir e as possíveis rotas de migração. Vamos voltar um pouco aqui para mim, antes de irmos para o mapa. Tá? Nesse caso aqui do que nós acabamos de ler, né, a interpretação coloca o seguinte, que
uma determinada raça de Homo, hominídeo, que é o Homo erectus, começa a se dispersar para fora do continente africano, na direção da Ásia e da Europa, e dá origem a outros segmentos da raça Homo. Tá? Então, este Homo erectus ele vai se desenvolver de formas diferentes nessas regiões em que ele alcança, né, através das suas longas caminhadas. Então, é aí que se dá o início da proliferação da raça Homo, ou seja, hominídeos, pelo mundo. Ok? Aqui na apresentação também diz que por volta de 20 mil anos atrás houve uma grande era glacial e que o congelamento dos polos fez com que o nível dos oceanos diminuísse, provocando aí o surgimento de espaços de terra entre, né, o continente africano, o continente asiático, o continente europeu, de terra seca. Né? E isso proporcionou, né, a mobilidade desses grupos de hominídeos. Tá? Existem várias teorias, essa não é a única, tá? Vamos dizer assim que é a mais aceita no momento, e nós vamos nos aprofundar nisso posteriormente, tá? Numa videoaula exclusivamente que vai falar sobre mobilidade do ser humano no período da pré-história. Ok? Mas vamos seguir para a apresentação onde está o mapa para podermos identificar essas informações que acabamos de verificar. Olhando aí no mapa, nós verificamos aí as extremidades superiores do mapa, ou seja, a extremidade norte. Tá? Nós temos aí no continente a extremidade norte do continente americano, né? E a extremidade norte do continente asiático, bem no leste asiático, onde está localizado o Mar de Bering, né? E a extremidade ali do continente americano. Essa região onde tem uma cor de azul mais escura, né, nesse pedacinho aí, seria a parte onde houve um certo congelamento e provocou aí a formação de uma ponte que ligava a extremidade leste do continente asiático, tá, com a extremidade oeste do continente americano, né, aonde hoje é a América do Norte, onde existe o país norte-americano chamado Alasca. Tá? Nesse ponto aí, acredita-se que formou uma ponte de gelo também que proporcionou a possibilidade da mobilidade dos seres humanos. Como disse posteriormente, vamos falar com mais detalhes a respeito disso. Nesse mesmo mapa, a legenda nos mostra a movimentação, a migração que ocorre a partir da África em todo o globo terrestre. Tá? Nessa parte da África, onde temos uma cor, um marrom mais escuro, é onde surge o ser humano, é o berço da humanidade. E a partir daí começam as migrações para o resto do planeta. Ok? Voltando aqui para mim. Com o passar do tempo, nossos ancestrais perceberam quando uma semente caía, uma nova planta nascia no lugar. Notaram assim que era possível plantar e que também podiam domesticar e criar alguns animais. Eram os primeiros passos para os seres humanos se tornassem sedentários, isto é, habitassem um lugar fixo. Então, a partir dessa movimentação, né, desse processo migratório, o desenvolvimento da intelectualidade dos grupos humanos, né, começaram a ficar mais estáveis em determinados lugares, começaram a perceber que as plantas, né, quando caía uma semente de uma árvore em um lugar, essa semente ela produzia uma nova árvore, e aí eles começaram a fazer as experimentações, e aí começa
a ter um novo processo, né? Eles começam a capturar animais, não para se alimentar imediatamente, mas para poder deixá-los confinados, para poder se alimentar posteriormente, e aí surge aquele processo de domesticação pronto. O ser humano entende a partir desse momento, e aí é o final da era paleolítica, que ele não precisa mais ficar se locomovendo constantemente de um lugar para outro em busca de alimento. Que se ele pegar sementes daquilo que ele coletava, né, e plantar no solo, né, ela vai produzir o mesmo fruto que ele antigamente apenas coletava. E ele percebeu também que se ele confinar, se ele capturar animais vivos, confinar, né, por determinado tempo, permitir que esses animais procriem também, ele vai ter a sua fonte de proteína garantida, sem precisar ficar constantemente indo caçar animais em lugares diferentes. Tá? É nesse momento que termina o período paleolítico, ok? Na próxima aula falaremos do próximo período, o período seguinte, que é o Neolítico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.